Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, da Casa de Oração, irmão Francisco de Assis. Estamos começando mais um estudo com o Grupo de Desenvolvimento Mediúnico. Esse que é o estudo do mês de agosto, hoje é dia 14 de agosto de 2024. Desculpem o atraso, estava me deslocando aqui para a casa de meus pais, mas agora a gente já pode começar. E vamos começar com a prece inicial. Eu farei a prece inicial para que a gente possa acalmar, serenar, né? Estar todos aqui contritos nessa nossa noite de estudo. Mestre Jesus, Pai, governador do planeta Terra, estamos aqui reunidos, Senhor, para a realização de mais um estudo de desenvolvimento mediúnico, da obra Mediunidade de Edgar Armand. Estudo esse que precede as atividades práticas do Grupo de Desenvolvimento da Casa de Oração Irmão Francisco de Assis, da cidade de São Francisco do Conde, Bahia. Pedimos nesse instante aos benfeitores espirituais, aos nossos orientadores, aos nossos protetores, que nos envolvam nessa noite de estudo, para que possamos estar aqui reunidos, absorvendo o que de melhor aprouver esta obra que tanto tem nos ensinado. Pedimos nesse instante, Pai, envolva teus filhos mais necessitados, aqueles que passaram pelo sofrimento do desencarne coletivo, da queda do avião, da Voipés, mas também aqueles irmãos que estão enfrentando a guerra, que estão enfrentando as dificuldades ao redor do planeta. Envolve cada um dos teus filhos onde estejam, que passam fome, que não têm abrigo, aqueles que não têm uma veste para se proteger do frio, nossos irmãos brasileiros que estão nas regiões sul e sudeste enfrentando um frio muito grande, os moradores de rua, aqueles que não têm ninguém para se proteger. Dai, Pai, o teu conforto, o teu calor espiritual para cada um dos nossos irmãos e irmãs. Envolvidos nessa esfera, pedimos que aqueles que estejam próximos a nós e que participem desse estudo, que possam receber a tua mensagem e que estejam seguros junto aos coordenadores espirituais para se fazerem presentes durante a atividade prática, domingo que se aproxima. E que aqueles, Pai, que por alguma razão não possam estar presentes na data que citei, protege, Senhor, envolve com as melhores energias, cria aquela redoma protetora que vai impedir que eles estejam sendo influenciados por alguma energia que seja mais prejudicial, tanto ao físico quanto ao emocional de cada um, nas suas esferas pessoais e profissionais, sobretudo. Nesse instante, iniciamos nossa atividade de estudo mediúnico com a oração que tu nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em novas tentações, mas livrai-nos de qualquer mal. Somente a ti pertence, Senhor, todo poder, toda honra, toda glória para sempre. Que assim seja. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui, então, a tela que eu coloquei para a gente acompanhar o estudo de hoje, mas eu vou voltar para a gente lembrar do que a gente está falando, né? Nós paramos aqui nesse parágrafo que cita os Sirineus, e nós estamos estudando nessa obra, Mediunidade, voltar aqui, né, dos Sirineus, para vocês verem. Nós estamos falando sobre as doutrinações. Mas no mês passado a gente não concluiu esse capítulo, né? A gente fez esse estudo, todo esse trecho que eu estou passando aqui a gente já estudou,
e paramos naqueles sinaizinhos de asterisco, não foi? Aqui embaixo, para que a gente pudesse dar sequência nessa nossa reunião de hoje, né? Então, quem não participou, quem não conseguiu acompanhar a leitura no livro, né? A página é diferente, eu já falei isso, né? Porque a obra aqui que a gente conseguiu em PDF, ela está diferente da obra escrita, mas o capítulo, eu estou subindo para mostrar para vocês que o capítulo é doutrinações. Então, a gente falou no mês passado como é que a gente deve se portar aí, a doutrinação. Aqui está como capítulo 28, mas mãe é capítulo 27 ou 29? 29 do livro. Então, quem estiver acompanhando aí, nós vimos o objetivo da iniciação espírita, né? Como a gente deve doutrinar os espíritos inferiores e que são inconscientes ainda da prática mediúnica, né? O que a gente precisa ter em vista, né? O respeito que a gente tem que ter com os métodos de incorporação, né? A gente não deve ser grosseiro, né? A gente não deve falar muito alto, a gente já conhece aquela história de não tocar, né? Então, a gente tem que ser afável, tem que ser carinhoso, né? Porque, como ele diz no texto, nós também temos as nossas imperfeições. Então, a gente não pode julgar aquele irmão que vem da comunicação. Está aqui falando, né, que a gente tem que esclarecer os irmãos, né, valendo-nos da oportunidade que eles estão tendo de se achegar a nós. E que, na verdade, esse objetivo da doutrinação também tem a ver com a gente, né? Da gente também se entender naquele momento e de perceber que a gente também está sendo ajudado naquele momento, né? Aí ele fala aqui, ó, que a gente deve falar de modo geral, a gente não deve particularizar a conversa, né? A gente não deve querer tentar adivinhar de quem eles estão falando e querer transformar aquilo num embate, se for alguém ligado a nós, ou então numa, vamos dizer assim, num julgamento. Não, a gente tem que falar de modo que beneficie a todos, tanto os encarnados participantes da atividade, quanto os desencarnados. E aí ele diz, ó, como se fosse ou realmente sendo uma verdadeira pregação evangélica e uma revelação de verdades. Então, a gente tem que estar sempre buscando auxiliar, né, combatendo essa coisa de personalizar, né, que a gente se preocupa tanto com quem é o irmão que está falando, qual é o nome, e isso não é o mais importante. O mais importante é orientar, é entender a mensagem que ele está nos passando, e aí ele fala também aqui, né, dos irmãos mais superiores, que às vezes a gente não consegue dar comunicação para eles, porque a gente ainda não está preparado para isso, né? Então, eles dizem que a gente ainda tem que evoluir para que eles se aproximem de nós e que consigam dar essa comunicação, nos orientando, nos esclarecendo de uma maneira mais direta, né? Então, ele vai se anunciar, ele vai dizer o nome quando ele achar conveniente, não é? Não cabe a nós ficarmos insistindo, como o Divaldo insistia, por exemplo, para saber o nome da benfeitora espiritual dele, e Dona Joana Alice, só segurando a onda dele, só disse quando tinha que dizer. Então, ele fala aqui que muitas vezes os diretores do trabalho, assim que se dão as incorporações, perguntam os nomes e os sinais de identidade daquele irmão, né? Então, se forem uns irmãos mais elevados, eles não vão responder essa pergunta, eles vão contornar, eles vão mudar o foco e vão, inclusive, doutrinar o diretor do trabalho. Já pensou? A gente tomar um chepo, me desculpem a expressão, do espírito mais evoluído, porque a gente quer saber quem é ele e não tem necessidade dele dizer quem é ele. Imagine o doutor Bezerra, que chega na sala e que deixa aquele cheiro peculiar de éter, aí a gente vai estar perguntando, quem é o senhor?
Não, a gente já sabe que quem está ali é doutor Bezerra, então não tem por que estar perguntando. Aqui também fala que a gente viu isso, né, na semana, no mês passado, é interessante essa parte das sessões domésticas, porque a gente discutiu o que é essa expressão, sessões domésticas? É a gente fazer a mediúnica em casa? Então, aí a gente viu que as sessões domésticas, elas seriam aquelas sessões como as que a gente já fez algumas vezes, cujas comunicações, elas são direcionadas para familiares, para amigos, entes queridos, para situações mais específicas. Então, o doméstico é aquilo que está perto de nós, que é diferente daquela sessão em que a gente pode dar comunicação a qualquer espírito mais necessitado. Então, vamos dizer que tal reunião será, tal mediúnica será para a família. Então, naquele momento, nós estamos exercendo uma sessão doméstica, porque a dúvida foi, a sessão doméstica é em casa? Não, porque a gente já sabe que não se deve fazer reunião mediúnica em casa, não é? Então, aí, foi uma coisa que a gente conversou também no mês passado, vem aqui mais, cadê? Aqui a identidade, com o tempo a gente vai saber a identidade do espírito, sem a necessidade de nomes ou títulos. Né? Deixa eu ver o que tem mais aqui. O modo de tratar os espíritos inferiores. Então, não são nossos servos. A gente não tem que ser arbitrários com eles, a gente não tem que ser extravagante, ser mal educado, ser grosso. A gente tem que ter paciência, tem que ter respeito, tem que ter tolerância, tem que ter bondade, não é? Por quê? Porque eles precisam de compreensão, eles precisam de estímulo. Aqui está falando, para que possam vislumbrar um pouco de luz. Então, a gente tem que entender também a dificuldade pelas quais os nossos irmãos estão passando, né? Para, naquele diálogo que a gente faz com eles, a gente não contradizê-los, não irritá-los, não discutir com eles, não é? Não pôr em liberdade paixões, olha aí, né? Forçar a maldade, a ignorância onde eles estão. Não, a gente tem que buscar trazê-los para uma energia mais pacificadora, uma energia mais elevada. Então, a doutrinação, em caráter geral, ela tem que ser impessoal, tá vendo? Aqui fala. E nos casos que for realmente necessário personalizar, a gente tem que fazer sem discutir e com a autoridade que deve ter aquele que prega a doutrina. Aí aqui ele fala também que a gente tem que ser cordial com os espíritos superiores, né? Que a gente já que somos homens, né, não tão assim evoluídos, que a gente tem que tratá-los como amigos, como irmãos mais velhos, mas não como juízes, né? Esses atos de intercâmbio, eles também estão aqui para nos esclarecer, até porque eles conhecem também os nossos defeitos, eles compreendem porque também já estamos aqui passando por situações as quais eles já passaram, né? Eles já possuíram esses defeitos que nós temos hoje. Então, estão aqui para nos auxiliar. Nunca deixar a resposta, né, sem deixar o irmão sem resposta, né? Sempre assisti-lo, até mesmo quando dormimos, nunca regatear uma palavra esclarecedora, um conselho sábio, e fazer, às vezes, extensas preleções. A gente não tem que falar demais, como eu estou fazendo aqui agora. Não tem que fazer longos discursos, né? A gente, na doutrinação, tem que ouvir. Então, para a edificação de um só ouvinte, a gente precisa ouvir o que o irmão tem a dizer, e aí, a partir disso, orientá-los e levá-los para a evolução que eles estão buscando. Então, ele diz, fechando no mês passado, que são os sirineus de nossa caminhada, e sem eles, nossa vida seria muito mais trabalhosa e sombria. Sem sua ajuda, talvez nem mesmo a suportaríamos, a não ser afundando cada vez mais na materialidade. A gente já falou disso, né? Quantas vezes os irmãos trazem mensagens que nos esclarecem e que servem para nos dizer, Evandro, tome cuidado, porque isso está acontecendo comigo, e se você for por esse caminho que você está indo,
no futuro você pode passar por algo igual ou pior do que o que eu estou passando. Então, não deixa de ser um ensinamento, não é? Então, alguém está querendo falar alguma coisa aí? Eu estou ouvindo alguém falar, porque eu estou aqui na tela do texto. É Joquinha? Joquinha quer falar alguma coisa? Não, é porque estava aberto aqui. Ah, tá certo. E eu estou aqui na minha falta de educação, não vi, e aí estou falando direto, porque eu estou vendo só a tela, não estou vendo vocês. Mas aí quem quiser falar, é só interromper. Alguém quer ler esse trecho, para não ficar só eu na leitura? Joca levantou a mão, agora a Joca quer falar. Joca baixou a mão, então Joca não quer mais falar. Sônia se acaba de rir. Quem quer falar, gente? Quem quer ler aí esse trecho? Vai, Fran. É Fran ou é Tânia que levantou a mão? Sou eu, Francis. Boa noite a todos e todas. Boa noite, meu anjo. Dando continuidade. Sucede, porém, que muitas vezes, mesmo em trabalhos bem organizados, manifestam-se espíritos violentos e maldosos, que, atraídos por afinidades momentâneas de médiuns ou assistentes, valem da oportunidade para darem expansão a seus maus sentimentos. Nestes casos, não convém ouvi-los demoradamente, para não prejudicar a harmonia do trabalho. Se não se beneficiam com as doutrinações de caráter geral feitas aos demais, e se perseveram no erro ou mantêm o intuito deliberado de estabelecer confusão, respeite-se o livre-arbítrio, mas não se lhes dê atenção. Eles que sigam o seu caminho e voltem quando se acharem em condições de oferecer uma colaboração, sendo preciosa no trabalho comum de evangelização das almas. Não nos referimos, é claro, aos casos especiais em que é permitida a audiência de espíritos dessa natureza, seja para o seu próprio esclarecimento, seja para treino simultâneo dos médiuns, seja ainda para se tirar de seus casos particulares, ensinamentos de caráter geral. Nas sessões de doutrinação de sofredores, é comum que os médiuns sentados com audiência perturbem os trabalhos, influenciados por pseudoprotetores ou guias, põem-se a dar conselhos, proferir preces ou falar desatinadamente, com intuito, segundo alegam, de auxiliar os trabalhos, quando realmente os estão perturbando, anarquizando o ambiente e desorientando os médios em desenvolvimento. Sua contribuição seria preciosa se procedessem justamente ao contrário, permanecendo calados e auxiliando as concentrações, para se manter na sessão a necessária harmonia. Continua? Para evitar isso, coloquem-se na corrente, antes da abertura dos trabalhos, todos os médios presentes e os que, por quaisquer circunstâncias, permanecem fora dela. Não se deixem dominar por animismo ou impulsos nervosos, já que em trabalhos bem organizados, nos dois planos, os antes não atuarão sobre tais médiums. Por isso, repetimos, é indispensável que, ao organizassem uma sessão pública ou particular, a primeira coisa a pleitear é o perfeito entrosamento nos dois planos. Isto afastará a maior parte das interferências perniciosas e fornecerá a indispensável segurança. Por outro lado, é preciso ter sempre em mira transformar as casas espíritas, públicas ou domésticas, em núcleos acolhedores,
postos avançados do inumerável exército de operários do Senhor, que no espaço se dedicam ao esclarecimento, proteção e redenção dos prisioneiros da carne. Deu o microfone fechado, eu falando. Fechou aí o capítulo, né? Mas eu acho que a gente tem muita coisa para refletir. Não sei se vocês estão lembrados de uma comunicação, e aí, no caso, né, de estar aqui com a gente hoje, que Nice foi a médium de diálogo. Foi ela que fez a doutrinação do irmão. E o irmão não queria, né? Não queria falar, não queria mudar, queria perturbar e não sei o quê. Ela fez o quê? Botou para subir, botou para seguir adiante. Então, é o que está dizendo aqui na obra de Edgar Armand. Então, quando os espíritos vêm, né, aqueles que são menos esclarecidos, para realmente desestabilizar, para desorganizar, o que é que tem que fazer? Não tem que dar espaço. Não convém ouvi-los demoradamente. Para quê? Para não prejudicar a harmonia do trabalho. Então, conversa, pergunta o que, que tem, o que, que quer fazer. Aí se percebe que não tem nada a acrescentar. Se não tem nada a dizer, nem para se ajudar, a gente tem que fazer o quê? Tem que se encaminhar, não tem que demorar. Não tem que expandir, como ele diz aqui, ó, dar expansão aos seus maus sentimentos. Quer ver uma coisa que eu acho que todo mundo aqui já reparou? Quando a gente está numa reunião mediúnica, que a gente tem comunicação dos irmãos menos esclarecidos, observemos quantas vezes que os irmãos, eles, ao mesmo tempo, eles falam várias coisas. Às vezes o irmão, ele costuma até se comunicar com o outro, né? Eles interagem. Isso, os irmãos menos esclarecidos. Agora, quantas vezes também a gente já recebeu a presença de espíritos mais esclarecidos, né? De benfeitores, de irmãos que vieram trazer mensagens de conforto e de paz, e eles ficam ali pacientemente, um esperando que o outro termine a sua comunicação. Eles não se sobrepõem nas falas, eles não atrapalham uma comunicação do outro. Ele fica ali, sereno, observando, acompanhando, e quando aquele irmão que terminou de dar sua comunicação vai e se despede, aí ele vem e dá a comunicação dele. Olha a diferença, né? Então, quando é um mais que precisa de esclarecimento maior, ele não quer nem saber quem está falando, ele já chega atrapalhando, já quer gritar, não é? Diferente daquele que não, que está ali mais evoluído, quer trazer uma mensagem de conforto, quer trazer uma mensagem de paz, né? Então, aí ele diz isso aqui, que a gente, quando o irmão não tem muito a acrescentar, a gente também não deve se demorar naquilo ali, que a gente tem que encaminhar mesmo para que ele possa seguir os caminhos dele, né? Porque ele não tem nada para trazer ali, para esclarecer da gente, né? E aí, aqui embaixo, que eu gostei também, que ele fala que os irmãos eles estão ali mesmo para perturbar os trabalhos da gente. Aí eu achei engraçado isso que Edgar Armand botou aqui. Então, os espíritos menos esclarecidos, como ele diz aqui, os sofredores, eles estão ali mesmo para perturbar os trabalhos. Então, eles se passam por pseudos protetores, eles se passam por guias, muitas vezes eles podem dar alguma orientação, e a gente até pode espantar, assim, achando que é alguma coisa assim positiva, e não é. É algo que a gente tem, como diz aquela parábola das peneiras, né? Que a gente tem que peneirar de fato e ver. Eu sempre conto isso para vocês de uma situação que eu já vivenciei, do espírito dizer para a médium que a médium deveria se deitar numa cama de prego, e a médium disse que se o espírito dissesse isso a ela, ela deitava. E eu disse, um espírito evoluído não vai mandar eu deitar numa cama de prego, porque ele sabe que eu não vou aguentar. Né? Isso não é da energia dele, da evolução espiritual dele. Ele sabe, como diz aqui no texto, eles nos conhecem. Então, se eles nos conhecem,
Ele não vai mandar eu fazer isso. Ele pode mandar até eu andar de joelho da Conceição da Praia para a Igreja do Bonfim, né? Ele pode até mandar eu fazer isso. O dia que eu vou chegar e como eu vou chegar, eu não sei. Mas ele mandar eu deitar numa cama de prego, ele não vai fazer isso, né? Então, não é tudo que a gente tem que tomar como uma fé cega, que o próprio Evangelho fala, né? A nossa fé, ela tem que ser uma fé raciocinada. E aí, se a gente está numa reunião mediúnica e a gente personaliza aquilo, ai, meu Deus, o que o irmão estava falando é para mim. Ai, será que eu vou morrer? Ah, será que eu vou ficar doente? Ah, será que isso? Será que aquilo? A gente não vai estar com o nosso mental, com o nosso psicológico calmo, sereno e tranquilo para contribuir com a energia do trabalho. Então, a gente precisa estar ali, ó, para não ajudar nisso aqui, ó, não ajudar que os irmãos perturbem os trabalhos. Porque a nossa energia, ela também pode contribuir para isso, né? Então, eu destaco, assim, essas coisas que estão aqui nesse trecho, mas eu queria ainda ouvir de vocês, nesses 20 minutos, o que mais vocês têm a falar, acrescentar, perguntar sobre esse capítulo tão importante, que é o capítulo da doutrinação. Alguém está falando aí, alguém quer perguntar alguma coisa. Vamos ouvir. Quem é? Deixa eu ver aqui. Voltei para a tela. Não tem ninguém com a mão levantada. Mas alguém falou uma coisa aí, só que eu não entendi. Quem foi? O microfone de Nice está aberto e nós estamos ouvindo os diálogos lá na residência dela. Perguntando alguma coisa, porque eu estava na tela do texto e não entendi. E aí, o que é que vocês entenderam dessa doutrinação aí? Né? Quando ele fala na prece, de envolver, eu acho importante a gente refletir isso. A gente está fazendo certo, quando a gente faz a nossa prece de abertura, a gente envolve os médios, a gente pede por aqueles que estão ausentes, então significa que a gente está fazendo certinho, né? Então, tá, aí falou isso, e a gente faz isso. Então, olha como é bom a gente ver que a gente realmente está fazendo a coisa certa. O que é que a gente pode melhorar mais? Então, o doutrinador não tocar o médium, né? A gente falar de forma mais amorosa, a gente não demorar na comunicação daquele irmão que não tem nada a dizer, que fica enrolando, como a gente diz no dito popular, né? A gente respeitar mais a fala do irmão evoluído, mais esclarecido, para passar a mensagem dele sem a gente ficar interrompendo, né? O que mais? O que, é que vocês acham aí que tem interessante aí? Quero ouvir vocês. Eu até lembrei aqui acho que foi um seminário que a gente... Fala um pouquinho mais alto, mãe, que eu acho que o pessoal não está te ouvindo. Eu até lembrei aqui sobre nessa leitura desse capítulo aqui do nosso estudo, sobre um trabalho que o nosso seminário que a gente fez lá na creche, e que teve a filha de dos nossos irmãos lá, nosso colega lá, e deu uma comunicação, o lugar cheio de gente, e teve que vir aquela menina, eu esqueci o nome dela, eu acho que é até do centro lá de Narandiba, eu acho que era, não tenho nem certeza, que a senhora que ela ia fazer a palestra, eu até lembrei disso aí, né? Então, aqui foi um irmão para perturbar o nosso trabalho, né? Ele veio, não sei se você está lembrada. Não, estou tentando lembrar. Me ajudem aí, que eu não... Vocês ouviram o que Dora falou? Que teve algum seminário que a Coifa fez e que teve alguma comunicação, eu não estou lembrando. Foi Marilene do Gelfa. Marilene do Gelfa, eu sei quem é. Foi ela que ajudou a coordenar lá a coisa. Ah, entendi. Entendeu? Mas eu não estou lembrada do que seja, não. Alguém falou alguma coisa aí de Francis e Tânia que eu não entendi. Bom, o de que se tratou foi, na verdade, a médium era adolescente, né? Que estava em afloramento da mediunidade, é a filha do vice-presidente na época. Era uma loirinha, esqueci o nome dela agora, Larissa, tá? Não esqueci o nome agora, não me fale.
Mas, enfim, ela deu uma comunicação e o irmão se apresentou dizendo que era Raíssa. Francisco. Isso, obrigado. Que era Francisco de Assis. E que ele queria falar, que a programação só podia começar depois que ele falasse. Aí, então, inicialmente, ele falava manso, mantinha. Mas aí, quando Portela disse, mas o senhor não pode dar comunicação agora, porque não é o momento, a gente está na atividade, aí o negócio pegou fogo, né? Se descontrolou as coisas, e aí seu Lauro não conseguiu conter, enfim. No final, no resumo da ópera, foi justamente essa irmã do Gelfa que conseguiu fazer com que o irmão fosse embora, né? Se retirasse do ambiente e a atividade começasse. Mas atrapalhou bastante, foi no início, logo do seminário, né? E não foi na Casulo, não, foi no pré-vestibular, no prédio pré-vestibular. E Ivaldo estava E sentado no fundo. você estava sentado ao fundo da sala. Não sei se você estava de resguardo, Tim. Você estava no período que você estava adoentado, fazendo tratamento. E você estava sentadinho lá no fundo. Lembra-se agora? E eu não vi nada disso, gente. Não, eu sei. Você não viu, porque nesse mesmo dia você estava tendo atendimento na casa com Laura e outra pessoa. Aí você chegou um pouco mais atrasado e ficou no fundo. Eu lembro desse espaço que vocês estão falando, que eu acho que era um espaço até ali perto da Casa de Frios, não foi isso? Exato. Exatamente. Eu lembro. Agora, a situação realmente eu não me recordo, mas o que vocês estão me falando aí, me remetendo a alguma coisa que a gente leu aqui agora, que fala sobre os pseudo. Cadê aqui? Não tem um trechozinho aqui que fala sobre os pseudo? Tem, Cadê? sim, tem. Tem. Deve O estar que bem são mais os bem pseudo? acima, Aqui. né? Eu São os gosto muito dessa falsos, palavra. né? Isso, Os falsos espíritos, o que se fazem passar, né, por personas. isso. E aí foi exatamente o que aconteceu. Mas ao tempo nós soubemos que não deveria ter sido feito um atendimento no mesmo momento que estava se iniciando um seminário em outro lugar, entendeu? Então, como seu Lauro não estava presente e estava lá fazendo um atendimento na casa para você, Sim, e a sim, menina estava cá no evento. E entendi. aí os irmãos aproveitaram essa quebra, por assim dizer, né? E infelizmente aconteceu isso. Foi muito desagradável, porque estava lotada o espaço, tinha muita Tá. gente que não conhecia a doutrina Uhum. e que ficou assustada porque nunca tinha visto, e foi bastante, foi inconveniente mesmo. E foi difícil, né? Mas graças a Deus a irmã conseguiu, pela autoridade moral dela, né? Creio eu também. E ela foi bem enérgica com ele e foi a única voz ao qual ele atendeu, né? Ok. E se retirou. É, Mas fez um parceiro antes, né? Derrubou coisas, né? Da decoração. Foi bem complicadinha a situação. é o que está aqui, né? Aqui, ó. Achei a parte que fala. Nas sessões de doutrinação de sofredores, é comum que médios sentados com assistência perturbem os trabalhos. Aí a gente vai dizer, mas era um simpósio, não era uma sessão de doutrinação. Então, é mais um ponto para não ter comunicação, que a gente já falou sobre isso, né? Aí diz assim: influenciados por pseudos protetores ou guias, põe-se a dar conselhos, proferir preces ou falar desatinamente, com o intuito, acho que foi Francis que leu essa parte, com o intuito, segundo alegam, de auxiliar os trabalhos. Então, ela disse que essa entidade chegou, através da médium, dizendo que precisava falar antes do início dos trabalhos. Quando ela foi, vamos dizer assim, quando lhe foi negada essa oportunidade, aí ela fez o quê? Ela buscou
o que tem aqui no texto, anarquizar o ambiente. Ela realmente buscou desequilibrar a energia do ambiente, né? Então, é uma coisa que pode acontecer quando a gente tem nossa mediunidade ainda em desenvolvimento, em desequilíbrio, né? Quando a gente não está bem, né? Mas devemos sempre buscar esse equilíbrio, porque é difícil a gente falar quando a gente é médio ostensivo. Essa coisa dos pseudos, eu aprendi isso com Janete, quando ela fala dos pseudos sábios, né? Que são aqueles que dizem que sabem tudo e, na verdade, não sabem nada. Então, da mesma forma que eles podem querer nos enganar, né? Se passando por entidades como, no caso, como o patrono da casa, Francisco de Assis. Então, a gente está vendo que lá embaixo está falando que os irmãos eles vêm de uma outra forma, com uma outra energia, eles não precisam se identificar para que nós saibamos quem eles são. Então, se a gente está numa casa, por exemplo, como eu já citei, e a gente sente a presença do cheiro do éter, a gente sabe que é doutor Bezerra. Se a gente sente o cheiro de um charuto, a gente sabe que pode ser um caboclo. Se a gente sente o cheiro de flores, a gente sabe que pode ser uma outra entidade. Então, tudo isso pode acontecer para que a gente se desequilibre, né? Mas a gente tem que se cuidar para que isso não aconteça, para que a gente possa entender o nosso papel de médiuns, né? Buscar o nosso equilíbrio. Ah, mas a gente é esponja, a gente não consegue controlar, né? Mas a gente tem que tentar. A gente tem que tentar. O que a gente sempre fala lá nas nossas reuniões, né? O médium é quem primeiro faz a doutrinação, que era uma coisa que eu queria falar também desse capítulo. A gente fala de doutrinação, de diálogo, né? Que agora a gente não usa nem mais essa palavra doutrinador, né? A gente fala desse diálogo como se a responsabilidade fosse toda do médium que está doutrinando, e não é. Então, se eu estou lá dando comunicação e eu estou com vontade de dar um murro na cara de alguém, eu que tenho que segurar essa vontade, que não é minha, é do espírito que está se comunicando através. Então, eu não posso chegar e dar um chute em ninguém, dar um murro em ninguém, eu também não posso chegar tentar alguma coisa contra o patrimônio, quebrar a mesa, derrubar a cadeira, sabe? Levantar querendo destruir tudo, não. Então, a gente tem que ter, enquanto médium comunicante, né, tem que perceber em nós a necessidade da gente se controlar. E aí eu vou para outro ponto, mas que também tem a ver com isso. Nossa casa, graças a Deus, ela não tem nenhum tipo de preconceito com nenhuma entidade, né? Mas a gente sabe que se chega na casa, foi meu pai, viu, gente, que passou aqui, se assustem não. Se a gente sabe que chega na casa uma entidade, por exemplo, do candomblé, vamos dizer assim, um orixá, né, ou um caboclo, ou um preto velho, a gente não vai receber, a gente não vai tratar bem, a gente não vai ouvir aquela mensagem que o irmão tem a dizer. A gente não pode ter esse preconceito. E graças a Deus eu nunca presenciei isso nas atividades que a gente já esteve junto, né? Mas, por exemplo, a gente conversa com o irmão e a gente diz ao irmão que ali ele não precisa dançar, por exemplo. Que ali ele não precisa levantar para cantar, né? Por quê? Porque ele faz isso lá no outro ambiente onde ele trabalha, mas que ali ele é bem-vindo para dar o recado dele também. Então, é receber com afeto, receber, né, com carinho, com respeito, como diz aqui no texto, para que esse irmão, essa irmã, possa trazer a mensagem que ele tem para trazer. Porque a gente sempre diz, né, a doutrinação, ela é para todos nós. A gente orienta os irmãos, orienta, mas a gente também aprende nesse momento muito com eles. Então, esse exemplo que vocês estão trazendo é um exemplo bem prático, né, de como a gente deve ter cuidado, porque por que irmão Francisco vai chegar e vai querer anarquizar tudo, vai querer brigar, vai querer derrubar as coisas, vai querer xingar, vai querer fazer acontecer? Não, irmão Francisco de Assis, ele não vai fazer isso. E eu me lembro de uma outra situação também,
de um outro lugar que eu frequentei, que todo ano tinha 2 atividades que tinham a presença do mentor espiritual na casa. E a gente sabe que a federação, ela não recomenda que a gente tenha mediúnicas abertas, né, como a gente fala, né? Embora, volto a dizer, eu sempre digo isso, tem casas que fazem, por exemplo, eu conheço uma casa aqui em Salvador, no bairro de 7 de Abril, que as mediúnicas são abertas. Mas a federação, ela não recomenda. Por quê? Porque a federação entende que quando faz uma reunião aberta, você é atraído pelo fenômeno. E não por isso que a gente está fazendo aqui, de estudar, de entender o que é certo, o que é errado, o que a gente está fazendo, o que a gente pode melhorar, o que a gente está fazendo que está de acordo, né? O que exemplos que a obra está trazendo que a gente já vivenciou na prática. Então, tudo isso são formas da gente buscar a nossa reforma, buscar a nossa melhoria. E se a gente vai só para ver a comunicação, para esperar que um artista venha, ou então que tenha aquela pintura maravilhosa, não sei o quê, tudo é válido. Mas o fenômeno não é a coisa mais importante na doutrina espírita. Esse tempo de fenomenologia já passou. Foi quando a gente não entendia isso. Hoje, as coisas são em nosso interior, da nossa alma. São de nos tocar e nos modificar. A doutrina, ela existe hoje para isso, para nos tocar e nos modificar, né? Uns mais rapidamente, outros mais lentamente. Mas o objetivo da doutrina é esse, é nos modificar. E aí eu gostei desse exemplo que Dora trouxe. Tem mais alguma coisa para a gente acrescentar? Falem aí, porque eu já comecei a descambei aqui em falar e não parei mais. Não, mas esse exemplo foi muito marcante, né? Chamou a atenção mesmo da gente nesse sentido. E agora veio a calhar, né, no nosso trabalho de hoje. Verdade, Joquinha, verdade. Francis levantou a mão. Fale. Francis ou Tânia? Não, só queria trazer mais uma contribuição. Nestes casos, eu acho que a questão do envaidecimento do médium contribui muito, porque às vezes a nossa vaidade ela faz com que a gente queira acreditar que aquela pessoa que está, aquele ser que está ali falando, aquele espírito, é quem ele está dizendo, né? E isso contribui muito. É como você falou há um tempinho atrás aí, sobre a questão da fé raciocinada, né? A gente precisa ser racional nesse caso, né? E não é tudo que o espírito vai dizer. A gente precisa questionar, a gente precisa identificar. Então, por isso que é tão importante não dar lugar à vaidade. Médiuns vaidosos caem com mais facilidade nas armadilhas pregadas por esses irmãos mais inferiores. E eu diria, acrescentaria mais uma coisa na vaidade, o melindre, né? Porque quando vocês falaram da situação, que eu tentei puxar na memória, né? Foi uma situação que levou ao afastamento da família, da casa, né? Então, por que que essa família se afastou? Porque se sentiu ofendida com a nossa reação diante do que estava acontecendo, porque não foi acolhida diante do que estava acontecendo, porque não conhecia a doutrina espírita com maior profundidade para entender o que estava acontecendo. Então, quantas perguntas a gente faz nesse momento para aquela situação que aconteceu, que a gente vivenciou, e o que é que a gente fez depois daquilo, né? Quantas vezes a gente já questionou aqui, né, das pessoas que participam da mediúnica e que depois, por participar da mediúnica, ficam com medo e não voltam mais para casa, né? Porque tudo tem seu tempo, né? E a gente tem que entender a necessidade do estudo. A gente sempre fala disso, da necessidade do estudo. Por quê? Porque pelo estudo a gente começa a aprender mais, a gente começa a perder um pouco desse medo,
né, desse receio, e até entender e ter um controle maior das coisas que acontecem conosco. Olha o que diz aí nesse finalzinho desse primeiro parágrafo aí. Qual teria sido a contribuição real do nosso mentor, do nosso patrono, o irmão Francisco de Assis, naquele momento no seminário, no simpósio? Teria sido, sua contribuição seria preciosa se procedesse justamente ao contrário, permanecendo calado e auxiliando as concentrações para se manter na sessão a necessária harmonia. Então, o que ele está querendo dizer aí? Que irmão Francisco de Assis não estava presente lá no nosso simpósio, lá na nossa atividade? Não, lá na atividade. Mas o que acontece? Ele não precisava se apresentar, né? E que hoje a gente está entendendo que, de fato, não foi ele quem se apresentou, foi alguém que se passou por ele. Ou ele pode ter até se apresentado no início, mas depois, por algum desequilíbrio, outra entidade possa ter tomado, né, a comunicação. São várias as interpretações que a gente pode ter, mas o que de fato a gente entende é que ele está ali presente. Eu me lembro de quando fiz curso na Mansão do Caminho, eu fiz, eu acho que uns 3 anos de curso lá, ou mais, só teve uma vez que teve uma comunicação no encerramento do semestre, né, que a gente fez a reunião, que no final do semestre junta todos os cursos e vai para o salão, né? E aí, no salão, teve a confraternização e tal, e todo mundo falou, os representantes falaram sobre os seus módulos, e aí foi fazer a prece final. E nessa prece final, com aquela luz azul, que a gente está sempre em prece, aí foi dada uma comunicação. A gente sabia que era uma comunicação, e que era a comunicação, naquele momento, de Viana de Carvalho, que era o mentor dos grupos de estudos de lá, da Mansão do Caminho. E se vocês me perguntarem assim, quem foi que deu a comunicação? Eu não sei. Por quê? Porque a gente estava tão assim naquela energia da prece, né, com aquela luzinha azul baixa, que eu confesso que eu não me preocupei de abrir o olho para ver, para levantar, para procurar saber quem estava dando a comunicação. Mas foi uma mensagem suave, serena, reconfortante, acolhedora, necessária naquele momento de encerramento daquela atividade. Aí sim, coube, né? Caberia não, coube aquela mensagem. Mas foi uma única vez que eu vi. Nunca mais eu vi nenhuma outra comunicação, né? E isso marcou o curso da gente. Porque, inclusive, eu me lembro, pessoal, que as pessoas perguntavam muito assim no curso como é que poderiam fazer para participar da mediúnica com Divaldo. Só queriam participar do grupo mediúnico de Divaldo. E lá tem vários grupos mediúnicos lá na mansão, né? E aí os coordenadores, né, de lá do Estudo Cosme, Thelma e outros lá, mais, né, diziam que para participar do estudo, quem chamava era a coordenação com o aval de Dona Joana de Ângeles. E teve uma das reuniões lá que passam pela mansão para estudo, mas poucos são que ficam lá para trabalhar. Que o papel da mansão realmente é disseminar o conteúdo espírita para as demais casas, né? E eu achei isso bonito. Então, não tem a preocupação de formar trabalhadores, mas tem a preocupação de formar espíritas trabalhadores em diversas casas, não só os trabalhadores de lá. Então, às vezes, as pessoas chegam por curiosidade, por idolatria ou coisa parecida, querem porque querem participar de uma mediúnica com Divaldo. E não é assim, né? É um grupo restrito, como o nosso é restrito, né? Nós não temos Divaldo, nós não temos Medrado, nós não temos nenhuma figura assim de destaque na doutrina espírita, mas o nosso grupo é fechado. Para participar, tem uma série de questões, não é? Então, você não pode se ausentar e depois voltar achando que vai ser tudo do mesmo jeito, não, porque tem que ser uma atividade de respeito, tem que ser um compromisso que a gente tem que ter e levar a sério, né?
Mais alguém quer falar alguma coisa sobre essa Oi, Ivandro. doutrinação? Oi, Soninha. Oi, Ivandro. Me tire uma dúvida. Eu tenho muita dúvida quando fala que o espírito ele não se identifica, né? Não fala o nome. Sim. Por quê? Tem alguns trabalhos aí que eu participo, e tem um médico que sempre chega e fala: doutor Fulano lhe atendeu. Doutor Fulano disse que só trabalha comigo, ele não trabalha com outro médico. E ele só trabalha na casa se for comigo. Aí eu vi Francis falando da vaidade, né? Que eu acho que isso é um pouco de vaidade também. Mas eu acho muito estranho, toda vez ela sai, ela diz que é esse médico que trabalha com ela, e que todos os dias, toda noite, ela vai para o Aristino Maltês, vai para não sei aonde, que ele é um médico oncologista. E ela sabe o nome dele e tudo, mas ela disse que uma vez foi chamado ele para trabalhar aí, né, em algum trabalho, mas eu puxei na minha memória e não lembrei desse momento. E ela disse que não, que ele só trabalharia na casa se fosse com ela. E aí, me tira essa dúvida. Eu não sei não, eu acho que isso é um pouco de vaidade também. Tem horas que eu penso que é um desequilíbrio da pessoa, porque ela Olá, sempre Soninha. disse isso. Sempre, Vamos- todo trabalho que ela Ah, está, ela diz: "Olha, doutor fulano lhe atendeu". Aí eu fico meio em dúvida, porque eu sempre escuto em palestras e sempre escuto nos estudos que os espíritos, eles não se identificam, não chega: "Olha, eu sou fulano", né? Eu não vejo. sim. Olha, vamos lá, olha só. O que a gente leu aqui no nosso estudo, né? É que não tem a necessidade do espírito se identificar. Não é obrigatório que o espírito se identifique. O que deve preceder essa identificação, o que deve ser mais importante que essa identificação é a atitude, a mensagem, o comportamento desse espírito e o que ele quer passar para nós. É isso que deve prevalecer, é isso que deve ser mais importante. Então, não importa se o espírito é Chico, o que importa é a mensagem que Chico passou, ponto. Isso é uma coisa. Mas, por exemplo, Dona Joana de Ângeles. Dona Joana de Ângeles, depois de muito tempo sem se identificar para Divaldo, Divaldo recebe outras comunicações de outros irmãos, Manuel Filomeno de Miranda e outros e outros e outros. Então, ela provavelmente, quando ela chega, embora ele seja um médio vidente, né, ela se apresente e diga: vamos lá, Divaldo, sou eu, Joana, estou aqui para coisas diferentes, né? Outra coisa que você falou, o espírito, ele pode deixa eu ver como é que eu vou falar, o espírito, ele pode se afinizar, se identificar com o médium? Pode. Então, vamos dizer assim, tem um espírito trabalhador na coifa, vamos dizer, Meimei, vocês já devem ter ouvido falar desse espírito Meimei, que é uma enfermeira, né? É da área de saúde, por isso que eu estou usando esse exemplo. Então, vamos dizer assim, que Meimei se identifica com Sônia. Então, Meimei chega para nosso irmão Francisco de Assis, que é o nosso patrono, e aí ela vai dizer: olha, meu irmão Francisco, eu gostaria de trabalhar com essa médium Sônia, eu tenho uma identificação com ela, né? Eu acho que nosso objetivo, né, nossa energia, enfim, eu me identifico com ela, então eu quero trabalhar. O irmão pode fazer isso? Pode, sim, ele pode. Agora, a gente também não pode achar que o irmão, que é, no caso, o espírito de Meimei, ele só pode se comunicar através de Sônia. Por que eu estou falando isso? Porque se assim fosse, nenhum outro espírito se comunicaria por outros médiuns. E a gente sabe que isso não acontece. Na história da doutrina espírita, né, nós tivemos momentos e médiuns que deram comunicações a outros espíritos famosos, outros espíritos renomados. Então, isso que eu quero dizer, eu reforço com a seguinte fala:
Se chegar o momento desse irmão ou dessa irmã desencarnar, esse espírito, se ele não tiver terminado, concluído a missão dele aqui na Terra, ele vai parar de fazer isso? Ele não pode procurar outro irmão para se comunicar? Né? Se tem, vamos dizer, Ivandro da comunicação ao espírito XYZ, e aí, por alguma razão, Ivandro não vai participar da mediúnica. Mas o irmão XYZ precisa participar da mediúnica, porque ele tem um recado para passar para o grupo. Então, naquele domingo que Ivandro não está, o espírito irmão XYZ vai dar comunicação por Tânia. Então, como é que. Ah, Ivandro, mas como é que eu vou ter certeza que é ele? Por expressões que ele use, por gestos que o médium tenha, pela forma de se apresentar, ou no início ou no fim. Tem espíritos que têm sempre uma frasezinha que usam quando chegam ou quando saem, que aquilo se torna uma característica dele. Então, são coisas que a gente pode absorver e pode guardar para servir de, vamos usar essa palavra, embora não caiba muito no contexto, de comprovação de que aquele irmão é o irmão que está aqui se comunicando. Se fosse assim, gente, o doutor Bezerra não dava comunicação em tanto lugar. Ah, doutor Bezerra só dá comunicação em um médico, ponto, e acabou. Não, ele dá comunicação onde é necessário que ele dê comunicação. E como que a gente sabe que ele está lá? Pelo cheiro do éter, pela forma como o médium arqueado, curvado, envelhecido, e pela maneira como ele fala, com aquela, né, aquela forma baixinha de falar, aquela coisa, aquele jeitinho manso de falar, ele tem as características dele que a gente sabe que são a forma. Agora, antes de Francis falar, nós temos que ter cuidado também com esses nossos sentimentos, porque aí que vem. É difícil a gente dizer que pode ser vaidade do médium, como também, muitas vezes, Soninha, é difícil a gente aceitar quando o irmão tem comunicação por outra pessoa. A gente pode criar certas resistências. Por exemplo, eu acho que irmã Miriam só dá comunicação por Chico. No dia que eu vejo irmã Miriam dando comunicação por Ellen, aí eu desconfio, aí eu começo a criar conjecturas, começo a achar que não é. Por que não é? Por que irmã Miriam não pode dar comunicação por Ellen? Só tem que dar comunicação por Chico. Entendeu? Então, tem um lado e tem outro. Tem um lado que a gente precisa, enquanto médium, cuidar da vaidade, cada um de nós, mas tem um lado da gente também, enquanto ser humano, de estar questionando, estar duvidando, estar desacreditando de algo que pode ser real. Que a gente está vendo aqui no texto que tem várias formas da gente descobrir se é ou não é real. Não sei se eu te respondi ou se eu botei mais minhoca na sua cabeça, porque meu objetivo realmente não foi te responder, foi fazer com que você reflita, né? Porque eu não vivi a situação, nem nada, mas assim, fazer você refletir com tudo isso que a gente está falando aqui, né? O que é que realmente é mais importante? Por que que realmente ele só pode dar comunicação por uma pessoa, né? Então, tudo isso a gente precisa estar analisando, estar refletindo, sim. Viu? Vamos ouvir Francis, se ela tem alguma coisa a falar. Vamos ver o que é que ela vai acrescentar aqui nessa conversa, para depois a gente encerrar, né? Que já passou do horário, eu me atrasei um pouco, mas vamos lá. Francis ou Tânia? Eu não sei quem das duas está, vai falar agora. Francis novamente. Tânia hoje está só escutando. Está só na escuta. Assim, só para endossar ainda o que a sua fala, Ivandro, essa coisa do espírito escolher ou não um médium, isso acontece por afinidade, né? Mas isso não quer dizer que ele não vá trabalhar com outros médiuns, inclusive em outros lugares. Aí eu quero vir como exemplo meu, que já fui atendida por Dr. Fritz, em umas 3 casas espíritas diferentes. Passei por cirurgia com ele. Então, casas diferentes, com diferentes médiuns. Entende? Então, ele tem um trabalho que ele desenvolve, assim como o Dr. Bezerra e como tantos outros, né? Como você bem colocou aí. E que não pode estar preso
a apenas uma pessoa, E o né? patrimônio ia estar sendo Né? caridoso. Exatamente. Então, assim, existe a questão da afinidade, existe, né? Por exemplo, no CEAL, a irmã Maria de Lourdes, ela costumava se conversar conosco mais através de Portela. Então, sempre foi através de Portela. Mas teve alguns momentos que ela utilizou outros médiums para falar, como Liamara, com outros médiums, entende? Mas realmente a gente percebia que a afinidade dela maior era com Portela. Mas isso não a impediu de dar mensagens Sim. através de outros médiums quando foi necessário dar. Então, só queria Uhum. contribuir com isso, para fechar. E é interessante você falar isso, porque certamente nessas outras comunicações tinha alguma característica, coisa que fazia com que se chegasse à concepção de que era a irmã Maria de Lourdes. Eu estou dizendo isso e aí eu trago um outro exemplo aqui. Eu tenho uma amiga, vocês até conhecem, e aí ela frequentou a mansão, nós conhecemos um irmão, e uma das características era ele ter relação com lírios. Ele tinha relação com lírios. Então, quando tinha alguma festividade, por exemplo, ligada a ele, aquela mensagem dele, como eu já falei anteriormente, sempre se enfeitava a casa com lírios, né? E tal. E aí, passados os anos e tal, e essa amiga minha conheceu uma outra pessoa, essa outra pessoa não conhecia nada, ela fala de irmão, desse irmão, né? E quando ela fala desse irmão, chama a atenção dessa amiga minha o quê? O lírio. Então ela se pergunta, meu Deus, é ele mesmo? Porque mas ela não conhece ninguém de lá, não sei o quê, não sei o quê. Mas pode ser ele. E aí o que é que chama a atenção também? A pessoa pode chegar e dizer assim, o irmão X só dá comunicação através de mim. Mas a pessoa X não sabe, a pessoa não sabe que o irmão X, ele pode, justamente o que Francis falou, ele pode estar trabalhando na casa A, na casa B, no estado A, no estado B, no país A, no país B, e está dando comunicação lá, está trabalhando lá, está atendendo lá, está sendo médico lá, oncologista, está curando lá, e a pessoa nem sabe, porque a pessoa acha que o espírito só dá comunicação através dela. Então, a gente tem essas questões também, né? Porque a gente não está, né? Quando ela diz assim para você, por exemplo, que ela vai todas as noites trabalhar, né, visitar o Aristides, visitar outros hospitais e tal, ela pode até ir, mas certamente ela não vai só, certamente esse irmão, ele leva com ele, eu não vou dizer todos, mas ele leva com ele vários dos médios que trabalham com ele, né? Aquela coisa que a gente também já estudou nessa obra. Somos tão imperfeitos que qual seria o nosso susto se um irmão, por causa de nossa imperfeição, precisasse de outros 10 ou 20 de nós para poder trabalhar e cumprir com a missão dele? Porque se a gente fosse mais figurinha melhor, né, no baralho, certamente que o irmão não precisaria de outras pessoas para trabalhar. Ele trabalharia só conosco. Mas como a gente ainda tem muito para melhorar, muito para evoluir, o nosso irmão, a nossa irmã mais evoluído, ele precisa de vários médios para poder trabalhar e exercer a missão que ele tem para cumprir aqui na Terra. O fato é que eles precisam trabalhar e nós precisamos estar disponíveis para trabalhar, para ele trabalhar. Então, se nós não estivermos disponíveis, vai arrumar um caminho para ele trabalhar, mas ele não Mas vai não foi ficar nem sem o trabalhar. fato dela, mas não é nem o fato dela sair toda noite para trabalhar. É o fato dela dizer que ele só trabalha com ela. Aí eu fico Eu assim, sei, isso mas me é isso que deixa eu estou na dúvida. falando. Ela acha que ele trabalha só com ela. Eu falei junto com você, lhe cortei, desculpa. E aí eu fico, Repete aí esse minha final. dúvida é essa, porque para mim não existe. É, como você está dizendo assim, né? Como
pode se comunicar com outros médiuns. E ela tem esse negócio, ela diz com tanta convicção, tanta coisa, não, ele só trabalha comigo. E eu já disse, já passei esse recado, ele só trabalha na casa, ele só trabalha comigo. Eu fiz, não, mas ele não pode só trabalhar com você, porque ele trabalha em outros lugares. Não, Sônia. Aí Você eu disse também isso a ela? Sim, Estudar. eu fiz, ele não Pronto. pode Então, pronto. trabalhar Então, só você... com você. Porque é como eu digo, né? Eu digo, imagine aí, se cada espírito, cada um que vier, só fosse trabalhar com aquele médium. Não existe. A gente não pode estar. Eu não frequento outras casas. E aí? Eu frequento ali a casa de oração, a coifa. Né? Então, eu fiz, como é que você frequenta outro lugar? Ela, não. Eu fiz, só frequenta onde? A coifa. Eu fiz, então, criatura. Eu fiz, ele deve Pois é, trabalhar em outros ela só lugares. frequenta. Ele é um espírito, Isso. criatura. Ele trabalha em outros lugares. Ele, Ele tem outros trabalhos também. Mas não, ele a gente trabalha até na se coifa com desentendeu por ela. causa disso. Não, não precisa desentender, não. A gente Não, mas tem que é ter porque ela, calma até na ela, hora que... ela queria que eu entendesse, que eu concordasse com ela. E eu disse, não, eu não posso Não, mas concordar com isso aí, aí porque eu fico a gente confusa. conversa, aí a gente conversa com jeitinho, a gente vai com calma, e aí a Oh, gente meu pode até Deus do dizer céu. assim, minha irmã, e no dia que você faltar, esse irmão não vai fazer a caridade pela coisa? Mas eu falei com ela, eu fiz, e no dia que você faltar? Aí eu fiz, se tem, digamos, você trabalha no atendimento fraterno, aí você falta, aí ele não vem trabalhar? Não, não vai não, Sônia, porque Sônia entende, ele só trabalha comigo. Eu fiz, então tá bom. Aí eu desisti. Você está aí no celular usando? Voltou? Pronto. Me ouvindo? Oi? Voltei, estão me ouvindo? Pronto. Estou Alô, ouvindo. câmbio? Oi, eu estou Ah, ouvindo. agora sim, derrubaram a gente aqui, viu, Soninha? Olha, é isso que a gente está falando. Olha. A gente tem que entender assim, se a pessoa falta, aquele irmão que tem afinidade com a pessoa, ele vai deixar de trabalhar? Não, ele não vai deixar de trabalhar. Ele pode trabalhar de modo indireto, né? Ou seja, ele vai estar ali presente, mas necessariamente ele não vai estar em nenhum médium. Ele pode trabalhar de modo direto, ele vai estar presente ali em algum outro médium, mas ele não vai se identificar, certo? Ele pode trabalhar em outra pessoa e não se identificar, mas se for da vontade dele também, ele pode trabalhar por outra pessoa e dizer, eu sou fulano de tal, que trabalho com Beltrano, e hoje eu vou trabalhar com Cicrano. Pode, entendeu? Mas tudo é relativo, né? A gente sabe que na doutrina espírita não tem essa regra assim, o que é para um é para outro, né? Tudo é relativo. O que a gente não pode é esquecer que dois males da humanidade são o quê? O orgulho e o egoísmo. Então, a gente não pode se orgulhar de dar comunicação de espírito algum, e a gente não pode ser egoísta de achar que o espírito só dá comunicação através de nós. Pronto, falei. Quem vai fazer a prece de encerramento, que a gente já foi derrubado, tem que parar. Passamos do tempo. Passamos, mas foi bom. Eu botei aqui, ó, próximo mês, setembro, a gente vai estudar as comunicações. Ai, vamos falar mais um capítulo interessante. As comunicações.
Algum voluntário para fazer nossa prece de encerramento? Eu quero reforçar aqui que Nice colocou nas mensagens, a gente também envolver os doentes que estão enfermos e que se encontram acamados tanto nos hospitais quanto nos seus lares, né? Então, também envolvemos nesse momento de nossa oração esses nossos irmãos. Quem fará nossa prece? Algum voluntário? Então, vamos lá. Mestre Jesus, Senhor, nós somos gratos, Pai, por mais essa noite de estudos, dando continuidade a este capítulo de doutrinação, que a gente possa compreender esse papel importante de dialogador entre os planos, de esclarecer aqueles médiuns que estão em processo de desenvolvimento também, porque nós temos que entender que não são apenas os espíritos que são esclarecidos, nós também encarnados somos estudantes dessa escola de prática cotidiana, que nós possamos, ao estar na reunião mediúnica, no momento de doutrinação, entender a necessidade de sermos respeitosos, de sermos acolhedores, de entendermos o nosso papel naquele momento de auxílio e de esclarecimento para aquele irmão que não tem tanto esclarecimento, mas, sobretudo, de receber e acolher bem a mensagem daquele irmão mais evoluído e mais esclarecido. E a eles, a toda a pleiade de irmãos espirituais que compõem a coordenação e os diversos setores da Casa de Oração Irmão Francisco de Assis, nesse instante pedimos que possam estar presentes no lar de cada um dos trabalhadores, em especial dos médiuns que vão trabalhar no domingo, que derramem nesta noite, quando cada um de nós estiver repousando, as melhores energias de refazimento físico e espiritual, que nós possamos nos preparar nos próximos dias para a atividade prática, estando à disposição da espiritualidade, para receber as mensagens necessárias e encaminhar os nossos irmãos para a pátria espiritual. Envolve a cada um que se faça presente, hoje e no próximo domingo, envolve cada um dos nossos irmãos que por algum motivo não se possa fazer presente no próximo domingo, como a gente sempre diz, livrando-os dos miasmas, nossa irmã Joca, que está com o pé quebrado, nossa irmã Conceição, que se encontra recuperando-se da enfermidade que ela está convivendo com, que possam se recuperar em breve e que possamos estar todos reunidos muito em breve, alegres, felizes, por realizar a caridade com a espiritualidade. Essa é a nossa missão, a caridade com a espiritualidade. Então, que nós possamos, sim, estar presentes, e aqueles que não possam, que estejam, sim, protegidos pela espiritualidade da casa de oração. Envolve aqueles que estão doentes, como disse nossa irmã Nice, hospitalizados ou no lar, aqueles que ainda não têm conhecimento das enfermidades que possuem, aqueles que não têm condição de cuidar das enfermidades que possuem, pela dificuldade que é conseguir um médico no SUS, que possam, Pai, ter o seu encaminhamento. Peço também por aqueles nossos irmãos que não têm as bênçãos que nós temos na vida, que têm as dificuldades que nós não enfrentamos na vida. Possa, Pai, conceder aos teus filhos a força e a paz espiritual para vencerem também na jornada que é de cada um deles. Envolve, Senhor, o Brasil, envolve, Senhor, os países que enfrentam guerras, a população que sofre, aqueles que estão sendo dizimados pelo mundo afora. Envolve este planeta, a casa de Jesus, daquele que nos governa, daquele que nos rege, daquele que nos ilumina, para que este planeta possa, muito em breve, se tornar, de fato, um planeta de regeneração, e nós possamos ser aqueles que darão origem a este novo tempo, a este novo mundo. Encerramos este estudo conclamando a nossa Mãe Santíssima, aquela que também, o seu manto sagrado, nos abençoa
e nos protege. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Bendita sois vós entre as entre as mulheres, mulheres. bendito Bendito é é o fruto o do vosso fruto ventre, do ventre de Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Mãe de Jesus Jesus Cristo, Cristo, rogai por nós, somos pecadores, pecadores, agora agora e na e na hora de nosso hora de desenlace. Que assim assim seja. seja. Assim é, assim será. Tem mensagem aqui, né? Que a gente possa ser grato a Deus e a espiritualidade, amiga como os mentores que dirigem esse estudo. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. Amém. Axé e tudo de melhor para todos nós. Um bom domingo, né? Uma boa quarta. Eu já estou no domingo, ó. Uma boa quinta, uma boa Apressado. sexta, um bom sábado, e a gente se vê no domingo. O povo está rindo Beijo aqui, no seu e coração. Dora mais Riverson. Um Beijo no cheiro pro coração povo de todos. aí. Tchau, Saúde e gente. paz. Muita Saúde e paz a Boa paz. noite. boa noite. Eu não sei. Deixa eu ver aqui.